Mas, enfim, eu estou muito feliz de poder estar aqui, de poder tratar de um tema que eu considero tão importante, numa ocasião tão, eu diria assim, significativa, não é? Só daqui a 100 anos a gente vai poder ter uma comemoração como essa, né? Centenária. Então, provavelmente, muitos de nós, não é, participaremos de uma comemoração centenária, não é, da Reforma somente nesse ano. Então, eu acho que só por isso já é bastante significativa, mas é brincadeira. É mais do que isso, né? Faz lembrar a nossa história, faz lembrar uma série de coisas importantes. E eu queria lembrar algumas dessas coisas a partir de 2 temas que eu dividi entre hoje e amanhã. Boa parte do que eu vou falar foi publicado numa forma de introdução às obras de Lutero. Eu trouxe alguns exemplares, depois, se alguém quiser, também pode adquirir. Na parte introdutória dessa coletânea de textos de Lutero, eu apresento ali uma pesquisa que boa parte do que a gente vai tratar hoje e amanhã está ali naquela introdução. Mas, enfim, a ideia é a gente trabalhar 2 questões que eu considero importantes em Lutero. Elas não são as únicas. Existem muitas outras questões importantes no contexto do que Lutero realizou, do que Lutero fez, mas eu considero essas 2 importantes, tendo em vista o nosso contexto, não é, o contexto que a gente vive hoje da Igreja Evangélica Brasileira, e eu acho que, por isso, esses 2 tópicos são extremamente importantes e a gente precisa recuperá-los. E hoje eu queria recuperar o primeiro, não é, a partir de um texto, que é um texto, a gente vai ver daqui a pouquinho, é um texto importante, programático da reforma realizada por Lutero, que é o famoso debate de Heidelberg, de 1518, e também o seu comentário, o comentário que Lutero fez aos artigos constitutivos desse debate, não é? Conhecido como debate de Heidelberg, de 1518, ou seja, um ano logo depois das famosas 95 teses. Mas, para isso, eu queria, em primeiro lugar, começar com uma observação que eu considero extremamente relevante e que ela é fruto, digamos assim, de uma leitura, eu diria, de certo modo, ingênua da Reforma, que é aquele tipo de leitura que a gente faz romantizada de algo, né? E aí, em especial, aquela leitura romantizada como se fosse um conto de fadas, né? Então, imagine um conto de fadas, né? Ele sempre tem um vilão, sempre tem um herói e sempre tem a princesa ou a mocinha, não é isso? Mais ou menos a gente interpreta a história da Reforma de uma maneira ingênua, da seguinte forma: a mocinha é a Bíblia, tá certo? Ela foi raptada por um grande vilão. Esse vilão é a igreja medieval, não é? Esse vilão aprisionou essa mocinha lá na torre do castelo, e de lá ela ficou aguardando o dia que apareceria, não é, o seu herói. Então chega lá o seu herói, montado em seu cavalo, não é, com uma espada de 95 pontas, não é, em punho, diante desse inimigo, desse vilão, para recuperar a mocinha. Esse herói, com a espada de 95 pontas, é Lutero. Então Lutero vai e toma das mãos desse vilão a mocinha, que é a Bíblia, e então recupera a Bíblia novamente, não é, sã e salva para a Igreja de Cristo Jesus. Essa maneira de contar a Reforma, ela é muito ingênua. Mas eu concederia o benefício da dúvida para aquele que dissesse assim: mas, Jonas, quando a gente olha a história da Reforma, não foi exatamente isso? As pessoas não conheciam a Bíblia. Então a Reforma, de alguma forma, não colocou a Bíblia na mão do povo? De alguma forma, a Reforma não foi um resgate, não é, da Bíblia para o povo? Uma vez que Lutero traduz essa Bíblia para o povo, e eu vou conceder, vou dizer sim,
Nesse sentido, podemos dizer com todas as letras que Lutero foi um herói, porque colocou e trouxe novamente a Bíblia para um contexto que antes ela não estava presente, que é o contexto do povo, o contexto das pessoas como um todo, como, digamos assim, aqueles que eram considerados pela igreja como a igreja participante, a igreja discente, a igreja que aprende, e que é representada pela igreja docente, que é representada pelos mestres, pelos doutores, pelos sacerdotes. Não é? Então, eles representariam, portanto, a igreja, que não precisaria necessariamente conhecer o texto bíblico, porque quem deveria, de fato, conhecer o texto bíblico era o clero. Eles, sim, são responsáveis por conhecer o texto bíblico e ensinar o texto bíblico. Alguém que defendesse esse posicionamento e dissesse, mas, Jonas, nesse sentido, Lutero resgatou a Bíblia, eu concederia, diria sim, você tem razão. Nesse sentido, Lutero recuperou a Bíblia. Mas no outro sentido, não. No sentido que eu quero chamar a atenção, não, 1000 vezes não. A Bíblia não era uma novidade nos tempos de Lutero. A igreja, principalmente o clero, conhecia as Escrituras e conhecia muito bem. Lutero não aprendeu grego e hebraico por uma espécie de iluminação divina. Ele sentado, olhou o texto grego e hebraico e ali ele começou a ler em grego e hebraico, como se fosse uma obra miraculosa, o segundo Pentecostes na história da igreja. Não. Ele aprendeu grego e hebraico. E se ele aprendeu grego e hebraico, ele aprendeu de mestres da escolástica. Mestres daquele grupo de teólogos que, de alguma forma, estudavam a Bíblia. Lutero foi para Wittenberg justamente para estudar doutrina sacra, justamente por ordem do Staupitz, que era o seu mentor agostiniano, e que você tem que fazer o seu doutorado, você tem que cumprir seu doutorado em doutrina sacra, em doutrina das Escrituras. E quando ele vai fazer esse movimento para Wittenberg, para estudar as Escrituras, ele vai estudar com os melhores da época, aqueles que conheciam o texto, aqueles que entendiam do texto, aqueles que dominavam o grego, aqueles que dominavam o hebraico, que liam as Escrituras, que conheciam as Escrituras. Portanto, a igreja medieval não raptou as Escrituras e deixou a Escritura como se fosse algo sem nenhuma importância. Pelo contrário, ela era extremamente importante, fazia parte da formação de todo teólogo, o comentário das Escrituras. Por exemplo, você vai pegar um teólogo fundamental desse período da escolástica, que é Tomás de Aquino, no século XIII, ele comenta o livro de Isaías, comenta o livro de Jó, comenta o livro de 1 Tessalonicenses, comenta o livro de João, comenta vários e vários textos das Escrituras. Era comum, portanto, um teólogo comentar textos bíblicos. Eles conheciam, portanto, a Bíblia. Então, a Bíblia não é algo que a reforma em si descobre. E é isso que nos causa um certo espanto. Porque, por um lado, a gente acaba achando que a Bíblia é a grande novidade da reforma protestante, mas ela não é a grande novidade da reforma protestante. A grande novidade da reforma protestante é aquela novidade que a gente precisa reencontrar nos nossos dias. Dias em que pessoas também conhecem a Bíblia. Dias em que nossas igrejas elas sabem o que é uma Bíblia. Dias em que as pessoas encontram Bíblias em suas livrarias. Dias em que pessoas encontram Bíblias, desde Bíblia da mulher, Bíblia da criança, Bíblia da Lava Jato. Quer dizer, essa ainda não lançou ainda. Essa precisa ainda, é a próxima Bíblia que vai surgir aí. Bíblia para todos os gostos, Bíblia de todos os tipos, de todos os tamanhos, de todas as versões, com todos os tipos de comentário, não é? Todas as maneiras que você puder imaginar, a gente tem Bíblia para todos os lados, Bíblias nos bancos das igrejas, Bíblias nos nossos celulares, Bíblias como aplicativos, Bíblias na internet. Somos saturados de Bíblia. Por todos os lados enxergamos Bíblia, temos Bíblia. Em nada nesse sentido somos diferentes dos medievais. Temos Bíblia. Aí você faz a pergunta, Jonas,
Se a descoberta da Bíblia não é a coisa mais importante, o que é a coisa mais importante que a Reforma fez então? Eu sou grato a um livro, não é? Que eu tive a condição de ler no semestre passado, por indicação do Mark Dever. A gente tinha participado de um grupo de estudo, e ele tinha mencionado, ele sabia do meu interesse pelo estudo, principalmente da teologia nesse contexto medieval, e ele lembrou desse texto, que era um livro que ele tinha lido faz muitos anos, e eu achei interessantíssimo o livro, e ele me indicou, disse assim, olha, lê esse livro que você vai encontrar o que você está procurando. E eu fiquei impressionado. No primeiro capítulo, o livro se chama A Batalha pelo Evangelho, a Bíblia e a Reforma, e é um livro que trata exatamente desse período, que vai de 1444 a 1589. É um livro do Marvin Anderson. Lá ele diz uma coisa importante. Veja só o que ele diz. A igreja medieval amava a Escritura. A Bíblia era familiar para a igreja medieval. Portanto, até agora, tudo o que a gente disse até esse exato momento. Os reformadores não descobriram a Bíblia. Pelo contrário, eles alegaram descobrir o Evangelho. Então, o que a Reforma descobriu? O Evangelho. É muito interessante, a gente pode, por exemplo, hoje encontrar teólogos que conhecem a Bíblia mais do que nós aqui. Eles têm acesso a textos que nós jamais vamos ter. Eles acessam manuscritos que nós aqui jamais vamos enxergar, tocar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Gente competente em diversas nuances filológicas da Bíblia. Eles vão conhecer as estruturas gramaticais da Bíblia como ninguém. E não só as estruturas, eles vão conhecer literatura comparada como ninguém. Não é só a Bíblia, eles vão pegar textos de mesma época e vão fazer uma arqueologia textual como ninguém. Vão compreender a Bíblia como ninguém. Boa parte desses teólogos serão teólogos, os chamados teólogos liberais. Eles conhecem muito bem a Bíblia. Eles sabem o que é a Bíblia e têm um conhecimento e uma perícia bíblica extremamente elevada. Mas o que eles deixaram escapar pelos dedos? O Evangelho. A teologia escolástica era uma teologia sofisticadíssima. Qualquer um de nós aqui que enveredarmos pelo estudo da teologia medieval, a primeira coisa que a gente vai descobrir é a capacidade intelectual, o refinamento intelectual, teológico daqueles pensadores. Não tem como a gente não se encantar com a maneira incrível como eles descobrem as coisas, como eles desenvolvem argumentos extremamente meticulosos, com um grau de sutileza incrível. No entanto, eles deixaram escapar pelos dedos o Evangelho. Mas não é só isso. Além dos doutores que deixaram escapar pelos dedos o Evangelho, ao deixar escapar o Evangelho, isso trouxe consequências não para os doutores, trouxe consequência para toda a igreja. Porque se aqueles que são os mestres da igreja, aqueles que são responsáveis pelo ensino da igreja, ensinam tudo o que a Escritura diz, menos o Evangelho, aqueles que recebem o ensino sobre tudo o que a Bíblia diz, menos o Evangelho, serão formados de uma maneira em que a carência do Evangelho se manifestará pelas atitudes extremamente antibíblicas, as atitudes extremamente contraditórias, as atitudes que a gente não consegue de forma alguma conceber como sendo admissível. Você deve estar com uma interrogação desse tamanho. E mais ou menos eu estou tentando criar um quadro para você enxergar esse quadro e talvez aproximar 500 anos. Em quantos minutos? 40 minutos. Pense comigo o seguinte.
a decadência não do refinamento teológico, mas da falta e esquecimento do Evangelho, empobreceu o povo em relação ao Evangelho. E o empobrecimento do povo com relação ao Evangelho criou no povo um embrutecimento que não corresponde com a conversão. Quando o Evangelho não é pregado, você não tem mais uma reunião de convertidos. Porque a única coisa que vai gerar uma igreja de regenerados não é o ensino bíblico desacompanhado do Evangelho, é o ensino do Evangelho. As universidades podem até ensinar tudo sobre Bíblia para você, mas se ela não ensinar o Evangelho, ela não vai criar a igreja. A igreja não nasce de ensino bíblico meramente, ela nasce do ensino do Evangelho. Se não houver o ensino do Evangelho, a igreja não nasce. A fonte de onde a igreja nasce é o Evangelho. Senão teríamos que dizer que teólogos liberais que estudam a Bíblia, porque eles estudam a Bíblia, eles seriam e, portanto, constituiriam uma fonte de igrejas, e igrejas saudáveis, e não é assim que acontece. É preciso, portanto, descobrir a Bíblia como aquele meio único e exclusivo pelo qual Deus nos ensina o Evangelho. É preciso encontrar o Evangelho de novo. E a gente só vai encontrar o Evangelho na Bíblia. E o paradoxo é esse. Podemos ler a Bíblia e não encontrar o Evangelho nela. Porque para encontrar o Evangelho na Bíblia, você precisa muito mais do que QI. Você precisa muito mais do que inteligência. Você precisa do Espírito Santo. Sem o Santo Espírito de Deus, ninguém consegue enxergar o Evangelho na Bíblia. E quando o povo de Deus não enxerga o Evangelho, ele só enxerga a Bíblia. E aí sabe o que acontece quando ele só enxerga a Bíblia? Ele inventa um monte de campanha. Vou tomar até uma água agora. Ele não prega o Evangelho. Faz campanha. Campanha do sal grosso. E vai procurar esse sal lá em Mateus, no Sermão da Montanha. Não pode ser na macumba, tem que ser lá na Bíblia, tem que ter base bíblica. É tudo lá. É campanha disso, campanha daquilo. É água que você coloca no televisor. É uma série de coisas que você fala assim, mas como isso aconteceu? Sabe como isso aconteceu? Quando as pessoas leram a Bíblia sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a gente não consegue ler a Bíblia e encontrar o Evangelho. E sem o Evangelho, não temos conversão. Falso Evangelho gera falsa conversão. Por isso a gente tem que pregar Evangelho para aqueles que foram falsamente convertidos. Foram convertidos por uma mensagem bíblica, mas não por uma mensagem evangélica. E aqui o bíblico eu estou dizendo como algo separado do evangélico, no sentido de um estudo meramente bíblico, sem considerar absolutamente a centralidade da pessoa e obra de Cristo Jesus, que é aquilo que o Espírito Santo vai iluminar de Gênesis a Apocalipse. Jonas, onde você quer chegar? Eu vou ler para você o trecho de um pregador de indulgências. O que era um pregador de indulgências? Você vai descobrir pela pregação dele. Essa pregação, ela está representada na forma de um trecho de uma obra fundamental da Idade Média, publicada em 1386 por Geoffrey Chaucer. Se não fosse Dante Alighieri, não é, com a Divina Comédia, certamente os Contos de Canterbury, que é de onde eu estou tirando esse texto, seria a obra literária fundamental de toda a literatura e cultura medieval. Ou seja, eu estou tirando aqui de um texto que é fundamental da literatura europeia, que fundamentou a consciência europeia. Esses contos da Cantuária apresentam histórias de viajantes. Um desses viajantes é digamos assim, um vendedor de indulgências. É literalmente um vendedor de indulgências. E qual é a tarefa desses contadores de história?
Ao longo de uma romaria que eles vão fazer, eles precisam contar histórias e eles estabeleceram uma competição para, no final do trajeto, a melhor história receberá o prêmio. Então eu vou ler para você um trecho da apresentação do vendedor de indulgências aos outros amigos. Se você já viu isso na televisão, é mera coincidência. Em primeiro lugar, me posto diante do público e declaro de onde venho. Depois apresento, uma por uma, todas as minhas bulas. Antes de qualquer coisa, porém, mostro o selo papal em minha licença, para garantir minha integridade física e para que nenhum petulante, padre ou noviço, venha perturbar-me no santo trabalho de Cristo. Somente aí começo a desfiar minhas histórias, reforçadas com mais bulas de papas e cardeais, de bispos e patriarcas e entremeadas de algumas poucas palavras em latim, para temperar a minha pregação e estimular ainda mais a devoção. Finalmente, exponho as minhas longas caixas de cristal abarrotadas de trapos e de ossos. Ah, meus irmãos, são relíquias. Percebem logo os fiéis. Então, entre elas mostro, revestida de latão, uma omoplata de carneiro que pertencia a um santo patriarca hebreu. Boa gente, digo, né? Atentem para as minhas palavras. Se alguma vaca, ou bezerro, ou ovelha, ou touro inchar por ter comido uma cobra, ou dela ter levado uma picada, mergulhem esse osso na água ungida de uma cisterna, e com essa água lavem a língua do animal, e ele ficará curado na hora. E não é só, pois a ovelha que beber dessa mesma água estará livre de erupções, de morrinha e de qualquer outro mal. Prestem atenção. Também agora o que eu vou dizer. Se o bom homem, dono dos animais doentes, toda manhã, antes que o galo cante, tomar em jejum um gole dessa água ungida, irá então, segundo o testemunho que legou os nossos pais naquele mesmo santo hebreu, multiplicar os seus bens e o seu rebanho. Já devo ter ganhado por volta de 100 marcos desde que passei a vender indulgências. Postado no púlpito como um padre, tão logo os simplórios se assentam, faço uma pregação parecida com a que acabaram de ouvir, com uma centena de outras pataquadas. Esforçando-me então para esticar bem o pescoço, inclino-me a oeste, a leste sobre os ouvintes, parecendo uma pomba pousada no celeiro. A língua e as mãos não param de agitar-se. Vocês gostariam de ver minha ação. A seguir, ilustro a pregação com muitos exemplos de histórias antigas, de épocas bem remotas, porque a gente simples gosta de histórias antigas, que podem ser repetidas e guardadas na memória. Afinal, o que mais querem? Acha que quando posso pregar e ganhar ouro e prata no meu ministério, vou viver voluntariamente na pobreza? Ah, meus amigos, isso não. Está aí uma coisa que nunca passou pela minha cabeça. Enquanto eu for capaz de ensinar e de esmolar por este mundo, não tenho pretensão alguma de fazer serviços manuais, tecendo cesta de vime para ganhar a vida. Não faz sentido mendigar para nada. Não vou imitar os apóstolos. Eu quero dinheiro, trigo, queijo e lãs, mesmo que os obtenha às custas do mais pobre fiel e da viúva mais pobre de uma aldeia com seus filhos a morrer de fome. Isso não aconteceu hoje. Isso aconteceu há 500 anos atrás. Pense você que a decadência no púlpito da igreja, ela reflete uma falsa assimilação do evangelho, que faz com que pessoas aceitem o que não é o evangelho como se fosse o evangelho. E elas acham que é o evangelho a água ungida. Eles acham que é o evangelho a bênção. Eles acham que é o evangelho, não é, a campanha.
Eles acham que os movimentos todos que eles fazem, não é, com objetos, não é, com objetos sacralizados, esses objetos que significam espécies, não é, de elementos curadores, não é, esse movimento todo, ele é fruto de uma pobreza que reflete o vazio que o púlpito sofre do Evangelho. E por que isso era possível no tempo da Reforma, na época da Reforma? Era possível porque os mestres da igreja tinham deixado escapar pelos dedos o Evangelho. A grande pergunta que a gente se faz num contexto como esse é a seguinte: Jonas, se a gente está num contexto semelhante ao da Reforma, em que as pessoas elas podem conhecer a Bíblia, mas ao mesmo tempo não conhecer o Evangelho, então, será que hoje é necessário uma nova reforma? Meus irmãos, a igreja sempre precisa de reforma. Voetius, que era um dos reformadores, dizia exatamente isso. A igreja está em reforma sempre. Não porque ela muda sempre, não é? Mas é porque, pelo fato justamente dela mudar sempre, é que ela precisa recuperar aquilo que nessas mudanças que ela faz, ela acaba perdendo e deixando escapar pelos dedos, que é o caso do Evangelho. Então, nesse sentido, a grande pergunta que a gente deveria se fazer hoje é: o que é um reformador? O que foi Lutero? Parece que o reformador se tornou uma categoria. E a grande pergunta que a gente tem que se fazer é: que categoria é essa que eu classifico, por exemplo, Lutero como um reformador, mas eu olho para Tomás de Aquino e digo: não, Tomás de Aquino não foi um reformador. Por que Tomás de Aquino não foi um reformador, mas Lutero foi um reformador? Sendo que um conhecia tão bem teologia quanto o outro. Se tanto Tomás como Lutero foram sentenciários, ambos deram aula sobre os 4 livros das sentenças de Pedro Lombardo, que era a sistemática, a teologia dogmática da época. Porque um é um reformador e o outro não. O que é ser um reformador? O que fez de Lutero um reformador? Certamente, não foi meramente o conhecimento teológico e não apenas o conhecimento bíblico que Lutero teve. Tudo isso jogou o papel fundamental, sim. O estudo bíblico jogou o papel fundamental, sim. Conhecer o grego e hebraico jogou o papel fundamental, sim. Ter lido Agostinho jogou o papel fundamental, sim. Ter lido, não é, os autores de sua época jogou o papel fundamental, sim. Mas o que caracterizou Lutero como um reformador não foi outra coisa senão o redescobrimento do Evangelho. Então, o que seria um reformador? Não é alguém que descobre a Bíblia, não é alguém que se especializa em estudos bíblicos, mas é alguém capaz de olhar o Evangelho esquecido na igreja, repleta de Bíblias por todos os lados, em seus bancos, em suas livrarias, e ao mesmo tempo capaz de chamar toda a igreja para enxergar isso que foi esquecido, enxergar o Evangelho que foi deixado de lado, fazer com que a igreja possa acessar novamente o Evangelho, a boa notícia da graça de Deus. Então precisamos de reformadores hoje? Sim. E a pergunta é: o que é um reformador? Não é um seminarista. Desculpa os seminaristas presentes. Não. Você pode ser um seminarista, você pode ser um bacharel em teologia, você pode ser um mestre em teologia, você pode ser doutor em teologia. Você pode ser doutor em teologia em qualquer universidade aqui no Brasil, você pode ser doutor em teologia em qualquer universidade na Europa ou em qualquer outro lugar desse mundo que a gente vive. Se você não pregar o Evangelho, você não será um reformador. Porque o que faz de você um reformador hoje é a centralidade do ensino no Evangelho. O teu ensino tem um centro. E o centro do teu ensino é o Evangelho. Se tudo que você lê não te leva para o Evangelho, você pode ler várias coisas edificantes, mas você não vai ler aquilo que vai te salvar a alma. Um judeu pode abrir o Antigo Testamento, conhecer o hebraico melhor do que eu e você, e dar uma aula edificante sobre Gênesis 1, 2 e 3.
mas alguém que não sabe pronunciar uma palavra em hebraico. Pelo contrário, a primeira vez que tentou pronunciar, sentiu algo dentro de si morrer. Não é? Mas munido do conhecimento do Evangelho, é capaz de, na hora do seu ensino, ter juntamente com o ensino a presença do Espírito, enquanto um judeu, ensinando Gênesis 1, 2 e 3, está sozinho no púlpito. Mas aquele que prega o Evangelho nunca está sozinho. Porque a pregação do Evangelho vem junto com o testemunho do Espírito. Essas duas coisas andam juntas. E aí tem um problema seríssimo. E esse problema sério, sabe quem levantou? Foram os puritanos. Porque não basta só entender que a pregação é uma pregação que deve acompanhar o testemunho do Espírito, e a pregação do Evangelho vem sempre acompanhada do testemunho do Espírito. Não, eles disseram o seguinte: não é só pregar o Evangelho, tem que pregar o Evangelho correto, porque o Espírito só vai convencer o homem do erro, da falha, do pecado, na pregação correta do Evangelho. Se alguém pregar um falso Evangelho, não há possibilidade do Espírito Santo tocar o coração e redimir o coração e restaurar o coração. A restauração que vem pela obra do Espírito Santo só acontece na pregação fiel do Evangelho. É a pregação correta do Evangelho. Não é só pregar um Evangelho, é pregar o Evangelho de Cristo Jesus. E aí vem a grande pergunta. Jonas, eu estou oriçado agora, eu quero ser um reformador. Eu não quero mais ser nem seminarista. Seminarista, teólogo, não quero esse negócio não, eu quero ser reformador. O que eu preciso fazer? Naturalmente você deve estar pensando assim, né? Jonas vai dizer para eu orar, Jonas vai falar para eu passar uma noite de vigília. Eu me lembro de uma fala que o Dr. Sherry dizia, muito interessante, quando ele ouviu uma palestra do John Stott, na Inglaterra. E uma das pessoas que estavam lá na reação, nas perguntas e respostas, um dos ouvintes disse o seguinte: Dr. Stott, eu fico encantado, porque você é capaz de dar uma aula de teologia e ao mesmo tempo pregar. Isso é maravilhoso, isso é lindo. Como é que você consegue fazer isso de uma maneira tão profunda? Como é que você pode falar de um assunto extremamente complexo e dali a pouco a gente está aqui chorando? Como é possível isso? Todo mundo pensou que ele ia falar, eu oro muito. Ele disse, work, work and work. Trabalho, trabalho e trabalho. Então, para ser um reformador, é preciso trabalhar. E a grande pergunta é, trabalhar o quê? Qual é o trabalho de um reformador? Eu vou colocar o primeiro aspecto importante desse trabalho hoje. Mas eu não vou colocar ele todo porque eu quero que vocês venham amanhã. Não é? E eu quero que vocês durmam. Eu preciso que vocês durmam. Eu vou tirar a noite de vocês amanhã, porque eu estou indo embora e vocês podem ficar sem a noite. Mas hoje, essa noite, eu preciso que vocês durmam. Não é? Então, por isso, eu vou colocar só o primeiro tijolo. Qual é o primeiro trabalho? O trabalho mais importante. Para responder essa pergunta, eu queria usar, nos 20 minutos que a gente tem, uma exposição, uma breve exposição, sobre alguns tópicos desse debate de Heidelberg, que foi um debate, um ato ordinário de Lutero, era o trabalho diário dele, e ele apresenta algumas questões importantes e que eu acho que são fundamentais para a gente entender qual é o trabalho de um reformador, não é? No que ele está pensando, o que um reformador pensa. Então a gente vai acompanhar aí na tela o próximo slide. São os parágrafos de 19 a 22. Então veja só o que a gente vai fazer. Esses são os parágrafos da Confissão de Heidelberg. Logo em seguida a gente vai ver os comentários que Lutero fez a estes artigos. Primeiro, vamos ler os artigos. Artigo 19. Não se pode designar condignamente de teólogo quem contempla as coisas invisíveis de Deus, compreendendo-as por intermédio das coisas criadas. Mas sim, quem compreende as coisas visíveis de Deus, contemplando-as pelos sofrimentos e pela cruz. O teólogo da glória afirma ser bom o que é mal e mal o que é bom. O teólogo da cruz
diz as coisas como elas são. A sabedoria que contempla as coisas invisíveis de Deus, compreendendo-as a partir das coisas criadas, se envaidece, fica cega e endurecida por completo. Vamos começar com o primeiro tópico, que é o 19. Veja o que ele diz: não se pode designar de teólogo de uma maneira digna, verdadeira, legítima, aquele que contempla as coisas invisíveis de Deus, compreendendo-as por meio das coisas criadas. O que ele está querendo dizer? Uma maneira de se compreender Deus sem usar a Bíblia. Como eu posso fazer teologia, como eu posso falar de Deus, sem precisar recorrer às Escrituras, a fim de que eu possa falar de Deus para todos os homens, a despeito desses homens não conhecerem as Escrituras. Talvez essa seja a maior tentação hoje, principalmente para universitários. Por quê? A gente quer encontrar uma maneira de evangelizar na universidade sem usar a Bíblia. Genial você. Alguém já pensou um dia isso na história? Não deu certo. Mas a gente pode tentar. E muitos tentam. Uma apologética que defende o Evangelho, sem o Evangelho, sem a Bíblia, ela pode correr o risco de ser uma apologética que tenta falar de Deus de uma maneira em que as pessoas que escutam o nosso discurso não se sintam ofendidas. Então queremos encontrar um discurso que não nos coloque em zonas de conflito nos contextos da esfera pública, em especial, por exemplo, a universidade. Para que você vai entrar em uma confusão com o seu orientador de biologia, sabendo que você não vai conseguir progredir no mestrado se você não discordar dele? Então, é melhor você tentar encontrar uma maneira, não é, de achar uma espécie de harmonia entre o ateísmo e o cristianismo. Aí você vira aquele cristão ateu, aquela coisa maravilhosa, bizonha, bizarra. Não é? Você vive como se Deus não existisse. Mas o pior, você sabe que Ele existe. Bom, mas Ele não pode existir dessa maneira. Porque se Ele existir dessa maneira, meu professor de biologia vai ficar bravo comigo. Então, eu tenho que falar de Deus, eu tenho que conceber Deus de uma tal maneira. E esse é o paradoxo. Ao ponto de Ele não ser ofendido. Mas no fundo, é de você não ser ofendido. Porque quem não quer ser ofendido é você. Você não quer receber a ofensa por causa do Evangelho. Você não quer ter sua reputação colocada em risco por causa do Evangelho. Porque a ofensa do Evangelho na universidade representa uma ofensa à nossa própria reputação. E por isso a gente tenta encontrar de alguma forma meios em que a gente possa se sustentar num contexto em que a gente possa falar de tudo, omitindo aquelas coisas que gerariam conflito. É maravilhoso quando isso acontece. Não é? O budista vai olhar para você e vai dizer assim: que legal, eu também creio nisso. Aí vira do outro lado o ateu e diz: eu também. Não é? Se você sai de uma situação como essa, com um budista, um ateu concordando com você, você tem que entrar numa crise existencial. Você tem que orar: aconteceu alguma coisa comigo. Alguma coisa está errada com você. Porque se existe alguma coisa que vai te colocar em encrenca durante toda a sua vida, é o Evangelho. Lutero disse: todas as vezes que o Evangelho for pregado em sua pureza, ele vai engendrar conflito. Se você não quer conflito, esqueça o Evangelho. Deixa o Evangelho de lado. Mas se você quiser pregar o Evangelho, o conflito virá. E esse conflito não representa apenas um conflito com aqueles que podem receber o Evangelho de uma maneira ofensiva. É uma ofensa que toca tanto aqueles a quem o Evangelho é anunciado, como aqueles
que anunciam o Evangelho. Portanto, não está livre da ofensa aquele que tem no seu horizonte o Evangelho. Em outras palavras, troque ofensa por cruz. Existe uma maneira de você viver no mundo de uma maneira pacífica. Esse é o teólogo da glória. Uma maneira de mostrar para o mundo que você é racional, que você é inteligente, que você não é uma pessoa razoável, porque no fundo você não crê nessas maluquices de gente andando sobre as águas. Imagina, de serpente falando, como assim? Né? Estamos no século XXI, afinal de contas, você é uma pessoa razoável. É claro que isso é mito, é claro que isso não é verdade. Né? Então a gente pode ir jogando tudo isso para debaixo do tapete, vai jogando por ali e escondendo todas aquelas coisas que são extremamente ofensivas para o contexto que a gente vive hoje. Essa teologia é uma teologia que vai garantir a tua reputação como intelectual. Vai te garantir como um cristão racional. Vai fazer com que as pessoas olhem para você e digam assim: puxa vida, você é inteligente. No entanto, o contraste que Lutero apresenta ao teólogo da glória é o teólogo da cruz. Aquele que vai encontrar na pregação do Evangelho um Evangelho que ofende como uma espada de dois gumes. Ele não ofende só os mouros, ele não ofende apenas os não cristãos, os pagãos. O Evangelho, Lutero vai perceber, ofende a própria igreja. O teólogo da cruz aprendeu que o Evangelho, ele nos coloca num contexto onde somos ofendidos dentro da nossa própria casa. Quem prega o Evangelho não pode ter medo nem de ser ofendido fora, nem dentro da própria casa. A Bíblia diz, em João, que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. É interessante como a teologia da cruz, ela é uma teologia do escândalo. Ela é a teologia que coloca em xeque toda a nossa capacidade de acreditar que as pessoas só alcançarão o entendimento da verdade de Deus se elas entenderem. E a gente descobre que não é uma questão apenas de entender, é uma questão de ser fiel. É uma questão de credulidade, de acreditar no Evangelho, de acreditar que o Evangelho, ele é poder, que o Evangelho é um ato, que o Evangelho não é só um discurso, é o ato criador de Deus, é o ato de Deus criar um novo povo, é o ato de Deus criar uma igreja, é o ato de Deus recriar um ser caótico. O Evangelho é a fonte de mudança, é a fonte de transformação, não é mero discurso, é o meio pelo qual Deus transforma um povo, Deus transforma pessoas. Veja como Lutero vai comentar essas passagens. Comentário ao primeiro tópico, que é o 20. Ele vai dizer o seguinte: Filipe, no feitio da teologia da glória, diz: mostra-nos o Pai. Cristo imediatamente recolheu e reconduziu para si mesmo o pensamento volátil de quem procurava a Deus em outra parte, dizendo: Filipe, quem vê a mim, vê também o Pai. Portanto, no Cristo crucificado é que estão a verdadeira teologia e o verdadeiro conhecimento de Deus. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Uma das coisas curiosas, por exemplo, na vida de um cristão moderno, como foi Pascal, foi essa descoberta. Pascal era um matemático. Pascal não era um pastor. Pascal não era alguém envolvido na liderança da igreja.
Pascal era um matemático, era um homem de saber do seu tempo. Mas quando ele começa a estudar Descartes, que é um professor importante do seu tempo, e que também, como ele, está lutando contra o ceticismo, contra o ateísmo, que é católico como ele, que entende, de alguma forma, que Deus é o criador de tudo isso aqui, mas percebe que este católico que é Descartes seguiu um caminho totalmente esquisito. Usou Deus simplesmente para provar que as ideias que ele tem na cabeça são ideias verdadeiras e evidentes. Quando você lê os textos de Descartes falando sobre Deus e provando a existência de Deus, ele não está provando a existência de Deus por outro motivo, senão para que o seu sistema dê certo. Você não vê Descartes dobrando os joelhos diante de Deus e adorando o Deus que ele está provando ali naquele texto. Isso fez com que Pascal escrevesse um memorial, o famoso memorial de Pascal. Aquela famosa frase: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, não o Deus dos filósofos. Lembra dessa frase? Ou seja, o Deus dos filósofos não é o Deus da Bíblia. Ele pegou isso e ele descosturou o casaco dele e costurou esse memorial no casaco dele. Então ele ia trocando de casaco, tirava o memorial, descosturava, costurava de novo. Isso só se descobriu depois de morto, quando encontraram o casaco dele e viram que tinha um memorial, que estava um memorial lá escondido no casaco, e abriram o memorial e era exatamente isso. A única coisa que ele não poderia deixar de lado, que ele jamais poderia perder, que ele deveria guardar, que deveria sempre manter com ele, a ideia de que Deus não é o Deus dos filósofos, Deus é o Deus da Bíblia, Deus é o Deus de Jesus Cristo, o Deus que escandaliza. Quando você lê os pensamentos de Pascal, o que mais deixa a gente assustado e assombrado é: puxa vida, ele é um matemático e está dizendo que a gente não pode conhecer a verdade se não for por Jesus Cristo. Por outro lado, me parece que a gente enfrenta hoje uma espécie de bloqueio com relação à mensagem da obra de Jesus na cruz, em tudo aquilo que a gente pensa, em tudo que a gente escreve, tudo aquilo que a gente desenvolve no contexto público. E a pergunta é: por quê? Veja como ele vai nos orientar sobre isso. Comentário 21. Quando o teólogo da glória ignora Cristo, quando a gente tenta pensar sem Jesus, pensamentos edificantes, mas sem Cristo, a gente tenta apresentar as verdades de Deus sem Jesus, a gente é como o teólogo da glória que ignora o Deus oculto nos sofrimentos. Por isso prefere as obras aos sofrimentos de Cristo, a glória à cruz, o poder à debilidade, a sabedoria à tolice, de um modo geral, o bem ao mal. Esses são os que o apóstolo chama de inimigos da cruz de Cristo. Certamente porque odeiam a cruz e os sofrimentos, ao passo que amam as obras e a sua glória. Comentário 21 ainda diz: assim eles chamam o bem da cruz de um mal e o mal da obra de um bem. Já dissemos, no entanto, que Deus não é encontrado senão nos sofrimentos e na cruz. Os amigos da cruz afirmam que a cruz é boa e que as obras são más, porque pela cruz são destruídas as obras e é crucificado Adão. Me parece que todo o movimento de Lutero recuperar o Evangelho no seu pensamento é recuperar um critério pelo qual tudo que ele pensar deve ser submetido. Ou seja, do que adianta a gente pensar qualquer coisa nesse mundo se a gente não pensar o que a gente está pensando em relação a Cristo? Como poderíamos construir uma igreja saudável se Cristo não for o centro dessa mensagem? Se Cristo não for o centro das nossas obras? Se Cristo não for o centro das nossas canções? Se Cristo não for o centro da nossa maneira de administrar? Se Cristo não for o centro da nossa maneira de evangelizar? Se Cristo não for o centro da nossa maneira de nos comportarmos? Sabe o que o Evangelho nos ensina? Sabe o que Cristo nos ensina? Que não é a obra que você escolhe, não é a evangelização que você escolhe, não é a música
música que você escolhe, não é o modelo que você escolhe, mas é o modelo de igreja que é escolhido contra a tua escolha, a música que é escolhido contra a tua escolha, a oração que é escolhida contra a tua escolha, a evangelização que é escolhida contra a tua escolha. É evangelização não segundo sua imagem e semelhança, mas evangelização segundo o Evangelho. É a canção segundo o Evangelho, é a evangelização segundo o Evangelho, é um modelo de igreja segundo o Evangelho, não segundo nossas escolhas, mas segundo as escolhas de Deus. E isso não é tão simples assim, porque nossa falsa piedade pode esconder o nosso completo esquecimento do Evangelho. Basta a gente fazer a igreja, basta a gente pregar, basta a gente anunciar conforme a gente acha que é adequado. Deus não quer que você agrade a Ele segundo os seus padrões. Deus quer ser agradado por você segundo os padrões dEle. Quantos aqui são casados? Só os homens agora, com as mãos levantadas. Deixa eu ver. Temos bastante homens aqui. Vocês vão entender muito bem o que eu estou dizendo agora. Você quer dar o presente para sua esposa. Só que você é tão egocentrado, você é uma figura que não consegue enxergar outra coisa senão você mesmo, que você quer dar um presente para ela, mas é o presente segundo a sua escolha. Você acha que o que ela vai gostar é o que você gosta nela. Então você não quer nem ouvir, você não quer saber o que ela gosta, você não quer saber o que ela quer. Você quer dar para ela o que você quer dar para ela, não o que ela quer ganhar. Não tem como dar certo isso, meu irmão. Você já sabe muito bem, né? Já sabe que não vai dar certo. Se você continua fazendo isso, você é um pecador miserável que precisa da graça de Deus. Cuidado da tua esposa. Se a primeira vez você não conseguiu aprender isso, essa é a primeira lição mais importante de um presente. Um presente revela o nosso coração, o quanto somos egoístas ou não. Se o nosso prazer é dar o presente que a gente quer, ou se o nosso prazer é ver alguém feliz com aquilo que ele quer, ou aquilo que ela quer, não aquilo que a gente quer. Por isso Deus não quer seu cântico. Ah, eu gosto da igreja com cântico X. Se dane você, meu filho. Deus não está preocupado com você, com o seu gosto musical. Aliás, ainda bem, seu gosto musical é bem precário. Ele é o senhor da música. Ele está acostumado com coisas com elevado padrão. Então não é o som que ele está preocupado somente. Está preocupado com outras coisas, com outro padrão. Ele não quer seu cântico segundo o seu coração. Ele quer o seu cântico segundo o coração dele. Ele não quer a oferta que você quer dar. Ele quer a oferta que ele quer receber. E é por isso que existem Caíns e Abéus. Existem aqueles que querem dar suas ofertas. E existem aqueles que querem dar a oferta de Deus. O Evangelho, quando está no centro, faz a gente perceber que eu não posso cantar o que eu quero cantar. Eu não posso orar o que eu quero orar. Eu não posso pregar o que eu quero pregar. Eu tenho que orar o que Deus quer que eu ore. Eu tenho que cantar o que Deus quer que eu cante. Eu tenho que pregar o que Deus quer que eu pregue. E o que Deus quer que eu ore? O Evangelho. O que Deus quer que eu pregue? O Evangelho. E eu acho que esse é o nosso maior desafio. Porque a gente não quer pregar o Evangelho. Essa é a grande verdade. A gente desacreditou no Evangelho. Por isso a gente tem tantos livros de crescimento de igreja, com metodologias as mais incríveis, as mais diversificadas. E aí sabe o que a gente experimenta hoje na igreja? Testemunhos de sucesso de pessoas que podem dizer: eu cresci essa igreja pela metodologia X, pela metodologia Y, pela metodologia Z. Mas esses homens jamais podem dizer: essa igreja cresceu por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus. Quando perguntaram para Lutero: Lutero, como você fez tudo isso que você fez?
Ele disse: eu não fiz nada. A palavra, o Evangelho fez tudo. Será que se a gente criar uma igreja por afinidades, no final das contas a gente vai poder dizer: Senhor, não fizemos nada. Essa igreja cresceu e cresce por causa do Evangelho. Será que se a gente procurar os melhores métodos, as melhores maneiras de crescimento da igreja, no final a gente vai poder dizer isso? Essa igreja cresceu e essa igreja cresce por causa do Evangelho. Será que hoje você pode olhar o teu casamento e dizer que hoje ele está de pé por causa do Evangelho e não por causa da maneira como você lida com a sua esposa ou pela maneira com que sua esposa lida com você? A grande pergunta que a gente tem que se fazer hoje é o quanto o Evangelho é central em nossa vida. Não é fácil tornar o Evangelho central em nossa vida. Não é fácil. Tornar o Evangelho centro é uma luta. Eu não conheço ninguém que fica assim, né? Ai, não vejo a hora agora de pregar o Evangelho, eu não estou aguentando, vou pregar o Evangelho. Eu vejo as pessoas numa luta, de Senhor, eu não sou capaz. Senhor, eu estou com vergonha. Senhor, isso aqui, não, vão dar risada da minha cara. Senhor, olha isso aqui, não pode ser só... Eu vejo luta. E, meus irmãos, essa luta do Evangelho é maravilhosa, porque não é contra Satanás, é uma luta contra Deus. E você vai pregar o Evangelho se você for vencido nessa luta, se Deus te vencer nessa luta. E uma boa notícia é que Ele não costuma perder. Isso significa que se existe algo que pode ser fonte de restauração na nossa vida, isso é o Evangelho. Eu acho que hoje, muitos dos nossos clamores por avivamento hoje na igreja, na verdade não é tanto por avivamento, é por restauração. É como se a igreja fosse morta. As pessoas estivessem todas mortas. E é como se Deus estivesse dizendo para aqueles poucos que no meio dela estão escutando a voz de Deus, o seguinte: observem a sua volta. Senhor, são ossos secos. E então Deus está dizendo para esses poucos que estão na igreja hoje, esses ossos podem voltar a viver. E estes poucos que podem ouvir, só podem ouvir exatamente porque sabem que tudo o que eles estão ouvindo é por causa de Deus. Então eles não podem dizer outra coisa senão: Deus, isso só tu sabes. Então estes que podem ouvir, estes que escutam a voz de Deus, ouvem a voz de Deus dizendo: prega estes ossos secos. Já parou para pensar o que é pregar para um osso seco? Imagina, você, seminarista agora, né? Minha primeira plateia, né? Um bando de ossos secos. Que maneira deliciosa para começar o ministério. Foi assim que Deus fez com Isaías. Não é? Quando ele disse: Senhor, eis-me aqui. Pois bem, essa é a sua primeira igreja. Um bando de pessoas que vai te ouvir e não vai te entender. Um bando de pessoas que você vai falar e eles vão ficar com cara de paisagem, não vão entender nada que você está falando. E nem por isso Isaías diz: para que eu vou pregar se eles não vão entender? Nem por isso Ezequiel diz: Senhor, é ridículo. Por que eu vou pregar para um bando de gente que está preocupado com a água ungida? Para que eu vou pregar para o Evangelho para um monte de gente intelectualizada que conhece a Bíblia melhor do que eu? Essa é a diferença entre um reformador e um mero teólogo. Um reformador, ele aprendeu a pregar para surdos, porque ele acredita não nos surdos, mas porque ele acredita no Deus do Evangelho. Ele acredita que o Deus do Evangelho criou o mundo falando. Então esse Deus que criou o mundo falando, Ele vai criar as coisas também falando. Se você crê que Deus é capaz de criar o mundo falando, você não pode duvidar que Ele é capaz de restaurar uma igreja pela pregação do Evangelho. Então onde é que a gente tem que pregar o Evangelho hoje? É na igreja, meus irmãos. Porque é a igreja que hoje precisa ouvir o Evangelho. Porque talvez a igreja hoje
não se encante mais com o Evangelho. Ela quer o Evangelho, mais alguma coisa. Ela não quer só o Evangelho. Mas o que Deus está dizendo ao profeta? Prega. Ele não está querendo que esse profeta diga assim, mas se eles não vão ouvir, a tua reputação pouco importa. A tua tarefa é pregar o Evangelho e pregar com fidelidade. Quem vai fazer os ossos se juntarem, osso no seu osso, e criar carne, tendões, crescer pele, não é? Tudo isso quem vai fazer é Deus. Quem vai fazer entrar o Espírito e tornar esse exército vivo, isso é o Espírito. O nosso papel é um só, pregar o Evangelho. Por isso, qual é a primeira tarefa mais importante de um reformador? Pregar o Evangelho. Tornar o Evangelho o centro de sua vida. Tornar o Evangelho o centro de sua vida é diferente de um teólogo escolástico, natural, um teólogo que quer conhecer Deus pelas coisas criadas sem o Evangelho. Não, ele não quer encontrar um caminho de falar sobre Deus sem o Evangelho. Ele é o contrário. Eu não quero falar sobre Deus sem o Evangelho. Eu me recuso a falar sobre Deus sem o Evangelho. E não é somente isso. Eu me recuso a enxergar o mundo sem a lente do Evangelho. Eu me recuso a fazer arte sem a lente do Evangelho. Eu me recuso a estabelecer padrões de criatividade no meu trabalho sem o Evangelho. Eu me recuso a trabalhar qualquer coisa no campo da ciência, em qualquer aspecto da existência humana, que não seja pela lente do Evangelho. Me recuso a enxergar o mundo por qualquer outro óculos, por qualquer outra lente que não seja o Evangelho. Não quero enxergar nem Deus, nem o mundo, nem a mim mesmo, se não for por meio do Evangelho. Que Deus nos prive de qualquer possibilidade de enxergar, de construir, de entender qualquer coisa sem o Evangelho. Que a gente não enxergue nada sem o Evangelho. Que a gente não enxergue o nosso pecado sem o Evangelho. Porque todas as vezes que a gente enxerga o nosso pecado sem o Evangelho, não há salvação para o nosso pecado. Que a gente não enxergue a situação da corrupção que invade o nosso país sem o Evangelho. Porque se não enxergarmos com o Evangelho, só enxergaremos aquilo que os teóricos hoje nos mostram. Um país sem esperança, um país sem absolutamente nenhuma possibilidade de restauração. Não podemos enxergar nada sem o Evangelho. É só assim que o povo de Deus se torna um povo reformador, quando o Evangelho não é mais esquecido. Para encerrar, Spurgeon dizia, quando uma igreja prega o Evangelho, ele não precisa nem mais defender o Evangelho. Quando uma igreja prega o Evangelho é como um leão, e a pregação é como aquele sujeito que só abre a jaula e deixa o leão fazer todo o resto. O leão sabe se defender. O Evangelho sabe se defender. A pregação é só uma maneira de a gente abrir a jaula para que depois a gente possa dizer: o leão fez tudo. O leão fez tudo. E o leão não paga de gatinho. Gatinho você pode domesticar, mas você não pode fazer bilu-bilu na cara do leão. Não faça bilu-bilu na cara do Evangelho, porque o Evangelho tem garras. O Evangelho não é como um gatinho. Ele vai ferir você também. Se a gente brincar com o Evangelho, nós seremos o alvo desse Evangelho. Ele vai nos tratar. Ele vai nos corrigir. A reforma exige comprometimento com o Evangelho. Vamos ter um momento de oração, meus irmãos. Curva a sua cabeça por um momento. Senhor Jesus, a gente está cada vez mais preocupado com métodos, mas o Senhor está preocupado com o Evangelho. A gente está preocupado com planejamento estratégico, mas o Senhor não unge planejamento estratégico. O Senhor unge homens que pregam o Evangelho. O Senhor unge homens e não estruturas. Venha ao nosso encontro hoje mais uma vez, Senhor. E aqueles que hoje se encontram aqui, que ouvirem mais uma vez o Teu Evangelho,
possam sentir o coração aquecido mais uma vez. E com o coração aquecido mais uma vez, possam perceber que um reformador não é só alguém que conhece a Bíblia, é alguém que conhece a Bíblia e dá um passo além. Conhece o Evangelho, que domina a Bíblia de ponta a ponta, que está ali presente em cada versículo, em cada momento, em cada parte da Escritura. Nós sabemos que o homem só pode ver o Evangelho na Bíblia toda e no mundo todo, enxergar o mundo pelo Evangelho por obra do Teu Espírito. Ó Santo Espírito, traz vida àquele que um dia viveu, mas que se tornou hoje um osso seco, que se pergunta onde está a vida, onde está o coração aquecido, onde está a experiência de restauração que a Tua Palavra tanto nos mostra. Que o Teu Espírito possa mais uma vez parar sobre o caos do nosso coração, recriando e fazendo o coração perceber que Tu és o Deus que transforma caos em criação, que o Senhor é capaz de transformar realidades devastadas, devastada pelas águas, numa nova realidade, numa nova natureza, num novo mundo, Senhor. Que o Senhor possa levantar aqui jovens capazes de serem fiéis ao Teu Evangelho e perceberem que ler tudo pelo Evangelho não vai fazer eles serem menos inteligentes, mas vai torná-los mártires. Talvez mártires que não vão perder a sua cabeça, como muitos de nossos irmãos perdem nos campos missionários ocupados por terroristas islâmicos, mas talvez eles vão perder a reputação. Talvez eles tenham que perder tantas coisas, Senhor. Mas não é isso que o Evangelho nos ensina? Que a gente precisa aprender a perder para ganhar? Nos ensina a perder, Jesus. Nos ensina a dádiva de perder. Nos ensina a olhar novamente para um homem como Lutero e ver que ele perdeu tanta coisa. Mas quanta coisa ele ganhou porque ele perdeu? Nos ajude a perceber, Senhor, que aquilo que a gente ganha quando a gente perde é muito mais precioso do que aquilo que a gente perde. Que o Teu Evangelho seja o tesouro da Tua igreja, e que a gente possa cuidar dele, não permitindo que nenhum salteador possa roubá-lo, que ninguém possa tirá-lo dos nossos púlpitos, que ninguém possa tirá-lo dos nossos gabinetes, que não possam tirá-lo das nossas salas de escola bíblica dominical, dos nossos seminários, que não possam tirar do nosso coração a única mensagem que disse a verdade sobre quem nós somos. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. A mighty fortress is our God, a bulwark never failing, our helper here amid the flood of mortal ills prevailing. For still our ancient foe doth seek to work us woe. His craft and power are great, and armed with cruel hate. And on earth is not his equal. If we in our own strength can fight, then our striving would be losing. We're not the right man on our side, the man of God's own choosing. You ask who that may be.
Christ Jesus, it is He, the Lord of hosts, His name, from age to age the same. And He